Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso estudo sobre DNS. No vídeo passado eu fiz uma pequena introdução ao tema explicando o que é o DNS em si, o Sistema de Nomes de Domínio, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de resolução de endereços, ou seja, como ocorre a resolução de um endereço quando você faz uma requisição. Bom, então vamos lá. O primeiro conceito que a gente precisa entender, muito importante, é a ideia do DNS Resolver, ou resolvedor DNS. O que é o Resolver? Ele é um serviço que vai rodar no equipamento cliente, o equipamento que precisa fazer uma resolução de DNS. E esse Resolver, ele acessa o servidor DNS. Ele é responsável por iniciar e também seguir as consultas que levam, no final, à resolução do endereço, a resolução de nomes do recurso que está sendo procurado. Por exemplo, o nome de um website para o qual você precisa descobrir o endereço IP associado. Então o Resolver ele é o responsável por executar a consulta DNS, interpretar as respostas que são recebidas do servidor DNS e entregar essas respostas, essa informação, para o programa que requisitou a resolução. Por exemplo, um navegador web. Quando você está com o navegador web aberto, digita o nome de um site, o nome de domínio de um site, o serviço de resolvedor da máquina vai pegar esse nome de site e vai fornecer para um servidor DNS adequado para fazer a consulta. E as consultas DNS elas podem ser de três categorias principais: não recursivas, recursivas ou iterativas. E também pode ser uma combinação desses tipos. Tá? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre esses tipos de consultas. Antes disso, dá uma olhadinha nessa ilustração. Essa ilustração aqui eu vou utilizar para mostrar como é que é o mecanismo de resolução de endereços, que é bastante simples de entender. Então nós temos aqui um computador cliente, uma máquina cliente, que pode ser na verdade um desktop, pode ser um notebook, um smartphone, um tablet, tanto faz. Tá? É uma máquina cliente. E essa máquina ela tem um serviço de resolvedor rodando. Então o nosso cliente. Vamos supor que essa máquina queira acessar um website, por exemplo, o www.google.com. Então o que a máquina quer fazer na verdade é acessar um servidor web que fica lá no domínio google.com. O www significa serviço de servidor web. Só que, para que essa máquina consiga acessar esse recurso e para que apareça a página do Google lá no navegador, é necessário descobrir o endereço IP desse recurso. E aí entra o nosso amigo resolvedor. Quando a gente abre o navegador e escreve www.google.com, pressionamos Enter. Nesse momento o resolvedor vai tomar esse endereço, esse nome de domínio, e vai enviar para um servidor DNS local ou para o servidor DNS mais próximo. Então a primeira setinha aqui de cima denota isso, o envio dessa requisição para esse cara. Se este servidor DNS local já tiver a resposta, ou seja, se ele tiver a informação de qual é o IP associado ao www.google.com, então ele já responde direto. Tá? Se ele não tiver essa resposta, que é muito comum, o que ele vai fazer? Ele vai consultar um outro servidor DNS. Então ele envia essa consulta para um servidor, por exemplo, para um servidor DNS raiz. E pergunta para o raiz: ô raiz, onde é que fica o www.google.com? O servidor raiz provavelmente não tem essa informação direta, mas ele sabe onde ficam os servidores .com. Então ele vai responder de volta para o meu servidor DNS local com a seguinte informação: olha, não sei qual é o www.google.com, mas eu sei quem é o .com. Está aqui o endereço do .com. E aí o servidor DNS, com essa informação do domínio .com, ele vai fazer uma outra consulta no DNS do .com. Vai perguntar para o DNS do .com: ô, .com, onde é que está o www.google.com? E aí esse cara vai responder: olha, eu sei onde é que está o Google. Tá? Vai fornecer um endereço para esse cara, para esse servidor DNS, que vai fazer de novo uma outra pergunta, dessa vez para o outro servidor, para o google.com. Ô, google.com, eu estou procurando um serviço aí dentro que se chama www, um serviço de servidor web. Qual que é o IP que responde nesse serviço? E aí esse servidor ele vai responder de volta com a informação desejada. Olha, o IP para acessar o www.google.com é X, um endereço IP qualquer.
E aí, nesse momento, o servidor DNS agora, o local, ele tem a informação necessária e ele retorna essa informação para o nosso resolvedor. O serviço de resolvedor na máquina cliente toma esse endereço IP e devolve para a aplicação que requisitou, no caso o navegador, o browser. E aí o browser agora tem o endereço IP do recurso que ele tem que acessar. Com esse endereço IP ele vai conseguir ir até o google.com direto e requisitar a página web que ele precisa exibir para o usuário. Certo? É assim que funciona mais ou menos o mecanismo de resolução DNS. Tá? Na verdade, esse é um dos estilos de resolução, a gente chama de mecanismo iterativo, tá? Que é um dos mais empregados na web. Beleza. Então, a gente viu que existem vários métodos de consulta do resolvedor. A consulta não recursiva, recursiva e iterativa. Tá? A gente viu no exemplo anterior a consulta iterativa, que é quando um servidor ele vai recebendo informações de outros servidores e vai sendo guiado até chegar no recurso final ou até retornar para o usuário uma mensagem de erro, dizendo, olha, a gente não conseguiu encontrar esse recurso que você está procurando, esse domínio que você está procurando. Tá? O resolvedor também pode usar a combinação desses métodos de consulta. Vamos dar uma olhadinha em como funciona cada um deles, rapidinho. Consulta não recursiva. Nesse método, na consulta não recursiva, o resolvedor DNS ele consulta um servidor DNS local ou mais próximo. O local pode ser o seu roteador, agindo como servidor DNS, pode ser o DNS dentro da sua empresa, que é muito comum, ou pode ser o servidor DNS mais próximo, né, que está configurado no teu sistema operacional. Por exemplo, eu estou rodando aqui o Microsoft Windows e nesta máquina, olha que interessante, puxando as configurações de rede eu tenho servidores DNS configurados. Então esses aqui são os mais próximos. Na verdade o mais próximo é do meu roteador, mas ele só envia para fora essa requisição. Então eu tenho esses dois servidores, o primário e o secundário configurados. Tá? Se esses caras não souberem as respostas para a minha consulta DNS, eles vão procurar em outro lugar. Certo? Muito bem. Então, se o servidor, o mais próximo, já tiver a resposta, ele já informa de volta para mim. Tá? Se ele tiver no cache essa resposta, a resposta também vem direto para mim. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a fundo sobre o cache. Tá? Como é que é feita a consulta não recursiva sobre o cache DNS. Certo? Dessa forma, com o uso do cache a gente consegue reduzir um pouco a carga também de trabalho em cima dos servidores lá na internet. Tá? E é um tipo de consulta não recursiva. Então esse é um tipo de consulta. O segundo tipo de consulta é a consulta recursiva. Nesse caso, o cliente resolvedor DNS ele consulta um servidor DNS em particular e esse servidor ele pode consultar outros servidores, tá? Como se ele fosse um cliente DNS em si. Então ele pode ter uma lista de servidores que ele vai consultar, específicos, e ele vai perguntando para esses outros servidores, olha, ô servidor 1, conhece esse domínio aqui que eu estou precisando encontrar o IP? Não? Obrigado, vai para o outro. E aí, servidor 2, você conhece esse domínio aqui? Sim ou não? Tá? Até encontrar ou retornar para o usuário uma mensagem de erro. Tá? Um exemplo clássico é o roteador banda larga caseiro, que às vezes age como um servidor DNS, um tipo que a gente chama de Stub Resolver, tá? Para as máquinas da rede local. Ele realiza as consultas recursivas no servidor DNS do provedor da internet. Tá? Que por sua vez pode realizar consultas iterativas em outros servidores se ele não tiver informação. Por isso que eu disse que é possível combinar os tipos de consultas. Bom, enfim, numa consulta recursiva, o servidor DNS ele vai te fornecer uma resposta completa, ou então ele vai informar um erro, né? Depois de consultar outros servidores DNS específicos, que podem estar configurados no próprio DNS. Finalmente, a consulta iterativa. Nesse caso aqui, o resolvedor vai consultar uma cadeia de um ou mais servidores. E cada servidor em si, consultado, vai encaminhar o meu cliente para o próximo servidor. Tá? Bem parecido com aquela ilustração que eu mostrei. Então ele consulta um servidor, se ele tiver resposta, beleza. Se não tiver, o próprio servidor me diz, olha, procura nesse outro lugar. Aí eu vou consultar nesse outro lugar, se tiver resposta, beleza. Se não tiver, olha, procura neste outro lugar. E assim sucessivamente. Por exemplo, se a gente vai resolver o endereço bosontreinamentos.com.br, a consulta pode começar no servidor raiz, no root, que vai me redirecionar para um BR, para um com, finalmente para o bosontreinamentos.com.br. E lá dentro eu vou encontrar o recurso que eu quero, que na verdade é o serviço www, é a página da web do site bosontreinamentos.com.br. Legal?
Então é assim que funciona uma consulta iterativa. Tá? Cuidado para não confundir a consulta iterativa com a consulta recursiva, porque elas têm um grau de similaridade. Bom, finalmente o cache DNS. Então, o que é o cache DNS? O cache é uma técnica que é utilizada para reduzir a carga nos servidores DNS, tanto na rede local quanto na rede externa. Principalmente na rede externa, né, que os servidores da DNS na internet recebem requisições de todas as máquinas do mundo. Então a carga é grande. O cache DNS ele existe para reduzir essa carga. E como é que ele funciona? O cache DNS permite fazer um armazenamento local, direto na máquina cliente, inclusive, ou num host intermediário, por exemplo, no DNS interno da sua empresa, dos resultados de consultas que foram realizadas anteriormente. Então, por exemplo, a gente consultou o www.google.com e o bosontreinamentos.com.br. Se eu precisar fazer uma outra consulta na sequência a esses caras, a esses dois endereços, eu não preciso ir de novo lá na internet fazer todo aquele processo. Eu posso pegar do cache, porque provavelmente os IPs vão estar armazenados ali dentro. Tá? E esses resultados de consultas DNS eles são associados a um valor chamado TTL, Time to Live, tempo de vida, que é uma data de expiração, ou um tempo de expiração, após o qual os resultados que foram armazenados são apagados. Tá? Isso é importante, porque eventualmente o endereço IP de um site na internet, de um recurso na internet, pode mudar. E se ele mudar, o seu cache ele fica inválido. Aquele endereço que está no seu cache não aponta mais para o recurso correto. Então, de tempos em tempos, o cache ele apaga, e aí quando você faz uma requisição para um site, ele vai buscar de novo lá na internet, tá? E grava de novo o endereço no cache. A temporização, ou seja, quanto tempo a informação fica no cache local, é determinada pelo administrador da rede, por quem configura o servidor DNS. Tá? Geralmente, no servidor autoritativo, ele pode variar. Pode ser alguns segundos, por exemplo, 60 segundos, e pode ser semanas, 2 semanas. Tá? Dessa forma, as alterações que são feitas nos registros DNS não se propagam imediatamente pela rede. Então, os caches, por conta disso, têm que expirar depois de um certo tempo e devem ser atualizados depois do prazo do TTL. Tá? E o mais interessante, dá para a gente ver o conteúdo do cache da máquina. Olha que legal. Eu vou puxar aqui um prompt de comandos. Eu abri um PowerShell aqui no Windows, mas pode ser o prompt clássico CMD. E aqui eu vou emitir o comando ipconfig espaço barra display DNS, mostrar DNS. Dou Enter e ele traz para mim todo o conteúdo do cache DNS. Olha só, esses caras aqui foram os sites que foram acessados aí anteriormente. Tem o nome do site, por exemplo, docs.google.com. Quando que eu acessei esse site? Estou acessando agora. A apresentação que você está vendo aqui no curso, no vídeo, está hospedada no docs.google.com. Tem o nome do registro, tipo de registro, tempo de vida, 238. Tá? Comprimento dos dados, a quantidade de informação armazenada, é uma resposta, e aqui está a informação que a gente quer, o que interessa mesmo, a resolução. docs.google.com resolve para 172.217.30.46. É esse cara aqui que nos interessa. Tá? E se eu rodar a tela para cima, tem um monte de outra coisa que foi acessada anteriormente aí. Tá? Um monte de sites aí para cima. E depois de um tempo eles vão saindo do cache, eles vão sendo eliminados, e toda vez que você acessa um outro site de novo, ele volta para cá, para o cache DNS. Veja que interessante, o tempo de vida desse docs.google.com é 238, não é? Pois bem, eu vou executar de novo o display DNS. Olha só, o tempo de vida dele agora, o penúltimo registro, caiu para 164, porque o tempo está passando e o TTL vai diminuindo, tá? Até ele chegar em 0 e ser eliminado aqui da lista. É quando expirou o tempo desse cara. Esse tempo pode variar de um site para outro. Tranquilo? Então a ideia desse cache é justamente diminuir a carga nos servidores DNS lá na internet quando é feita a resolução de um endereço. Tá? A resolução é feita diretamente aqui. Muito bem, pessoal. Então é isso aí. Nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre o mecanismo de resolução do DNS. Como é que funciona efetivamente? Né? O que acontece quando a gente tenta acessar um recurso, quer seja na rede local, quer seja na internet, do momento em que eu digito o domínio até o momento em que eu consigo acessar aquele recurso, aquele domínio. Mostrei nesse vídeo como isso funciona e os tipos de consulta específicas DNS.
No próximo vídeo a gente vai falar sobre os tipos de registros DNS que existem. Tá? Existem vários tipos, tá? Registro A, Quad A, CNAME, PTR, e a gente vai falar sobre esses caras todos no próximo vídeo. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima!